Diz assim, amados, as Escrituras Sagradas do Novo Testamento, no livro de Mateus, capítulo 16, versos 24 e 28. Então, Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perderá. E quem perder a vida por minha causa, esse o achará. De que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará uma pessoa em troca de sua alma? Porque o Filho do Homem há de vir na glória do seu Pai, com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Em verdade, eu lhes digo que, dos que aqui se encontram, existem alguns que não passarão pela morte, até que vejam o Filho do Homem vir no seu reino. Amém? Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, por essa leitura, que ela enche o nosso coração, Senhor, e que aprendamos, ó Deus, a obedecê-la, a servi-la, e que tenhamos uma lição maravilhosa para nossas vidas. Ó Deus, ilumina nossas mentes, nossos corações, Pai, para não falar algo que seja de mim mesmo, mas de tudo que o Senhor colocou na minha mente, no meu coração, para poder falar para o teu povo. Eu oro a Ti, Senhor, e que os nossos irmãos compreendam a Tua palavra, e todos que estão em nossos canais do YouTube e do Facebook, eles também sejam ricamente abençoados em nome de Jesus. Amém. Sempre, meus irmãos. Meus irmãos, meus amados, hoje eu quero falar sobre o tema o preço de uma alma. Quanto é que custa uma alma? Bem, um boi a gente vê quantas arroba tem, né? É só pesar e ver o preço do mercado, aí o boi custa tanto. Né? Mas uma alma, uma vida, um ser humano, quanto é que ele custa? Qual o preço dele? Jesus foi tão sábio que disse que vale o mundo inteiro. Como nós deveríamos, amados, avaliar o nosso valor diante de Deus? Como nós deveríamos avaliar? Como seria bom, amado, que a gente pudesse olhar os valores que nós temos, amados, na nossa vida. Eu queria, em primeiro lugar, falar para vocês sobre o tema, verso 24. Tome a sua cruz e siga-me. Em segundo lugar, eu quero falar sobre o verso 26, que diz assim: e perder a sua alma. E depois, no verso 27, retribuirá a cada um. Veja, amados, o entendimento aqui do texto de Jesus para nós. O primeiro verso, de número 24, fala sobre tome a sua cruz e siga-me. Preste atenção no que eu vou dizer aqui agora para vocês. Dificilmente nós que evangelizamos, que entregamos o recado de Deus, que entramos na casa das pessoas, né, jamais diria a uma pessoa descrente, né? Olha, para você fazer parte da igreja, você tem que tomar a cruz. Né? O cara vai se assombrar. Né? Precisa tomar a cruz.
E eu quero ver isso um pouco mais na frente. A outra coisa que eu quero também destacar na mensagem de hoje é o verso de número 26. E perder a sua alma. Eu já expliquei aqui que o valor de uma alma vale o mundo inteiro. Já pensou o que você está perdendo com a sua alma? Perdendo a sua alma. Né? Pastor, como é que se perde a alma? Se perde a alma quando nós não nascemos de novo, quando nós não cremos em Jesus, quando nós, amados, rejeitamos o Evangelho da salvação, então nós estamos perdendo a nossa alma, né? Perdendo a nossa alma. Isso é muito importante, amados. Né? Outra coisa que, amados, o mundo iria ignorar, né? Se eu for falar para um descrente e disser, tome a cruz, ela vai dizer, para ser crente tem que ser isso aí, né? Já ia pensar duas vezes. A segunda coisa as pessoas iriam ignorar. Como é que é perder a alma, né? Olha que isso é uma pergunta de Jesus aqui, no texto que nós acabamos de ler. E Jesus Cristo explicou, amado, que eles devem levar, amado, a vida inteira fazendo tudo o que querem. O que os outros querem que eles façam. E para fazer a vontade de Deus, irmãos, eita, como uma coisa é difícil. Muito difícil, né? A gente tem que botar o crachá para trabalhar. Eu fui gerente de uma financeira, né? Tem que chegar na hora, né? Ali, né? Tem que saber os regimentos internos da empresa, tem que obedecer assim, assado. Mas será que no corpo de Cristo, na igreja do Senhor Jesus, né? Será que nós vamos agir assim, sem valorizar? Nós precisamos avaliar isso aí na nossa vida. Nós vamos ver um pouco mais na frente disso. O terceiro ponto, que se encontra no verso 27, aí já é o bom, né? Retribuirá a cada um. Amados, a retribuição é dada por Deus, né? Por Deus. E é dada, amados, para os seus escolhidos. E na minha visão, amado, preste atenção, analisando as palavras do Senhor Jesus, irmãos, eu queria dizer para vocês o seguinte, que a palavra diz assim, que muitos são chamados, as igrejas estão cheias, não é? Mas nem todos são os escolhidos. Por isso que João diz na sua carta, né, na primeira carta de João 2,14, saíram do meio de nós, porque não era de nós. Tem um tempo, né, que a pessoa diz, aqui não dá mais para mim, porque as pessoas querem igreja para ela, querem a igreja para fazer a vontade dela, e não para fazer a vontade dele. A gente às vezes tem que, eu pelo menos tenho que engolir muitas coisas, nem me trato aqui da minha igreja, trato da vida pregressa que eu tive e das responsabilidades que eu tenho. Eu preciso abrir mão de mim, de como eu quero, do meu jeito, não é nunca, tem que ser do jeito de Deus. Vamos ver isso um pouco mais na frente. Mas não estou prometendo tudo para frente, porque eu vou demorar demais não, eu vou ser objetivo, né? O primeiro verso, não é? Tome a sua cruz, siga-me. A palavra está dizendo siga-me, né? Ela é diretiva, né? Amados, muitos irmãos são aqueles que aceitam o convite de Deus, né?
Mas como eu disse no início, às vezes é duro aceitar, amado, o convite de Deus, principalmente quando tem que carregar a cruz. Que cruz é essa? Né? Amados, quando nós ouvimos a mensagem, ela é clara e objetiva. Quem não tomar a cruz não pode fazer parte. O Deus que me segue é o que diz o Senhor Jesus. Né? E ele é bem objetivo nesse sentido. Nós precisamos ter essa consciência. Uma ilustração conta que o homem resolveu, todo mundo carregando a cruz, ele escolheu uma para ele, aí botou no ombro e saiu com os outros para o destino final. Aí depois de um dia de caminhada, todo mundo com uma cruz nas costas, aí todo mundo tinha um galpão para descansar, encostar a cruz no canto e descansar para as 5 da manhã, continuar a caminhada, todo mundo com a cruz nas costas. Aí quando foi lá para meia-noite, aquele irmão assim disse, a minha cruz é muito pesada. Eu acho que eu vou trocar aqui de uma mais maneira. Né? Eu vou deixar todo mundo estar dormindo, aí eu troco a minha cruz de uma mais maneira. Aí ele saiu cruz por cruz, foi até a última, e a última era dele de volta, quando ele olhou, disse, a minha é a mais maneira. Meus irmãos, a razão de pertencer, amado, ao reino de Deus não é algo imediato, não. Não é algo imediato. Preste atenção no que eu vou dizer, né? Porque nas palavras do Senhor Jesus, ele está alertando para tomar a cruz, amado, né? Amado, primeiro deve ser reconhecido os frutos, né? Que as pessoas dão como escolhidos, dão a Deus, né? Seu testemunho, sua vida, né? Irmãos, existe a necessidade, amado, de, em primeiro lugar, a gente dar fruto. Ele chegou numa figueira que não tinha fruto, foi o que ele fez? Cortou. Não serve. Mas aqui a palavra de Deus diz assim, no livro de Mateus, capítulo 7, verso 16: pelos seus frutos vocês os conhecerão. Pelos os seus frutos vocês serão conhecidos. Então, precisamos ter fruto na obra de Deus, porque nós já somos um fruto do Espírito. Por isso que o nome é no singular. Eu te chamei para que vocês deem fruto. Então, amado, dar fruto é quando eu evangelizo alguém e ela se converte. Aí é um fruto. Agora, nós que somos o fruto, devemos dar frutos na vida da gente, meus amados. Isso é muito importante. Olha, irmãos, às vezes não é muito bem compreendido, amados, pelos cristãos, a respeito desse tema. Tome a sua cruz. Porque, amados, sem a cruz não existe salvação. A cruz é um sine qua non. Ela tem que fazer parte, né? Por isso que ele disse, quem quiser vir após mim, a si mesmo, negue-se, tome a sua cruz e siga-me, né? Não podemos, amado, omitir, esconder essa realidade, irmãos, para quem só pensa, amados, na parte da glória de Deus. Não pode. Não há como, amados, se omitir. Porque a recomendação do Senhor Jesus Cristo para os seus seguidores, irmãos, ele não pode dar, amado, o seu lugar, amado, e ser um vencido.
crente é um vencedor, amado, né? Um vencedor. Diante mesmo das tentações do mundo, ele é um vencedor. Crente não cai em esparrela. Tentado ele vai ser, mas ele não deve cair. Quando cai, são duas coisas. Uma, ou ele não é crente, foi embora, pegou o beco, ou ele é crente e ele diz, não, de jeito nenhum. Meu princípio cristão não me permite fazer certas coisas. Amados, isso é claro, né? No mundo em que nós vivemos, amados, é ou não é? As pessoas lutam por posições, irmãos, né? Muitas posições, mas não querem carregar a cruz, irmãos, porque a cruz significa renunciar ao mundo, que são muitas oferendas, amados, para o crente se desviar, se afastar. Meus irmãos, bem, em primeiro lugar, precisa tomar a cruz. Em segundo lugar, amados, perder a sua alma. Aí, brincadeira. Perder é quem tinha, né? Perde, né? Porque quem não tem alma, um desalmado. Então, perder. Certo? E essa é uma grande lição, amados, aos seus seguidores, dado por Jesus Cristo aqui, nesse verso 26, que diz: que adiantará uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Infelizmente, amados, é ou não é? As pessoas estão nem aí. Ela fez uma pesquisa num clássico de 2 ou 3 anos atrás, antes da pandemia. Ficou lá uma equipe fazendo os 4 portões do Maracanã. Clássico de 2 times, como vou citar os nomes. E aquela equipe de pesquisa ficou lá pesquisando. Uma técnica muito bacana, chegava até a pergunta final. Como um cristão, qual o seu time? Vai vencer? Ele disse: o meu vai vencer. Quer dizer, ele nem sabe que ele faz parte do time vencedor. E na pesquisa, dos que eram cristãos, 100 pessoas que foram examinadas, irmãos, né? Infelizmente, irmãos, a grande maioria, amados, né, não estava nem aí. Porque quando ele dizia que era cristão, ele dizia: ei, você vai para o estádio agora, está perdendo o que hoje na sua igreja? Porque começa a jogar às 5 horas, eu escuto de noite, 7 horas. Não, hoje Deus me perdoa. Perdoa uma conversa, rapaz. Não é que Deus vai ser trocado por um culto a 22 pessoas? Gritos a 22 pessoas correndo atrás de uma bola. E depois entra mais uma reserva. Deus não pode agradar. Esse nosso Deus, amados, é um Deus que prima pela pureza, pela santidade, amados. Prima pela santidade. Porque, amados, eu escrevi aqui um pensamento de Goethe, que diz o seguinte: a alma do homem é como a água, vem do céu para a terra e volta da terra para o céu. Quer dizer, fica nesse vai e vem. Vem e volta. Né? Meus irmãos, as pessoas não estão nem aí, amados, para as coisas de Deus. E não existe, amado, no mundo, como eu já disse antes aqui, um valor maior do que uma alma. Não existe. Porque não tem o Bill Gates, nem que possa comprar uma alma. Leva o mundo inteiro, aí não tem dinheiro para isso. A riqueza não dá para comprar o mundo. Você tem aqui Bill Gates, mas pode ser outro bilionário, não é? Irmão. Agora, quando o homem é ameaçado, ei, você tem 30 dias para morrer, aí ele é muito rico.
ele não vai gastar tudo que tem, mas acabou. Aí cai a ficha, né? Cai a ficha, amado. Porque o mundo, amado, é enfeitiçado pelas tentações, pela vida mundana, amado, que existe aí, amado, e aparece sempre de um lado e de outro, e as pessoas, irmãos, querem dinheiro para comprar o que quer, o que quiser, amado, e fazer o que bem quiser. É o que as pessoas pensam, amado. Eu queria dizer, amados, que ao estudar o livro do Apocalipse, cheguei à conclusão que o Evangelho é eterno. E a única mensagem apocalíptica é que o homem deve se despertar para a evangelização, amado. Olha, nesse mundo, tanto vai passar o mundo, como passa tudo. Todas as pessoas vão passar. Então nós temos que investir na obra de Deus. O mundo de hoje é assim, amado, né? Tudo vai passando e vai passando rapidamente, amado. Olha, tudo vai se superando, não é? Que diga o Guinness Book, né? Diga o Guinness Book. Estava assistindo um noticiário ali no esporte. Aí o cara disse: no jogo que o Brasil teve aí, não sei com quem, Neymar bateu o recorde, passou de Pelé. Quer dizer, as pessoas não passaram, né? Muitas outras. Fez mais gol do que Pelé, não sei o quê. Porque é assim, irmãos. As coisas do mundo vão se superando. O que é uma Olimpíada? É bater recorde. E eles vão bater nesse rex humano, certo? Por isso que a palavra de Deus fala sério, amado, na parábola da figueira, no capítulo 24, versículo 35, olha o que é que diz: passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. É o que diz a palavra de Deus, que no mundo tudo vai passando, nós vamos passando, mas Deus era ontem, é hoje e amanhã. É o tempo todo, meus irmãos, né? Por isso que ele diz aqui, né, no verso 26, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder o que é sua alma? Que adianta? Né? E eu quero concluir, meus irmãos, com o último verso. O verso 27, que diz: retribuirá a cada um. Irmãos, a promessa de Jesus Cristo, amado, à sua igreja, ao seu povo, às testemunhas, amado, né, é que ele haverá de voltar e ele irá contemplar, né, e retribuir as bênçãos ao seu povo, aos escolhidos dele. Né? Uma das esperanças dos escolhidos de Deus, irmãos, é a volta de Jesus Cristo. Presta atenção, irmão. Infelizmente, numa pesquisa também, muitos crentes não têm a esperança da volta de Jesus. Muitos crentes. E nas palavras do Senhor Jesus, aqui no verso 27, ele diz: porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai, né? Com os anjos, seus anjos, né? E então irá retribuir a cada um, como diz aqui, conforme as suas obras. O que são as obras? É aquilo que os escolhidos servem a Deus. Tem utilidade, né? Amado, Jesus sabe de tudo, sabe de todas as coisas, amado. E mais do que tudo, ele sabe da minha e da sua negligência. Ele sabe de tudo, amados, né? Porque ele conhece o povo dele, o povo escolhido, amado. Olha, irmãos, vamos aludir ao Velho Testamento. Lembra do Egito? Lembra
caminhada pelo deserto, a certa altura, o povo comendo todo dia maná, ainda comia uns codornizes para fazer um churrasquinho, mas aí, lá para as tantas, chegaram para Moisés e disse: queremos voltar para o Egito para comer esse bolas lá do Egito. Né? Irmãos, parece que há pessoas que pensam ainda desse jeito, irmão. Porque há muitos que estão embelezados aí com esse mundo que nós vivemos, irmãos, e preferem fazer a sua vontade, que é ligar o mundo, e fazer a vontade do mundo, irmãos, ao invés de estar aguardando a volta do Senhor Jesus em plena atividade, orando e dizendo as últimas palavras do Apocalipse, capítulo 22, verso 21, ora vem, Senhor Jesus, Maranata, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. É a grande esperança do povo de Deus, é a grande esperança da igreja do Senhor Jesus, irmãos, é esperar a volta do Senhor Jesus. Isso é muito importante, meus irmãos, né? Muito importante. Obrigado. Então, meus irmãos, a retribuição que Ele irá fazer, amados, é algo fantástico, algo, amados, que Ele vai distribuir com o seu povo, amados, para o final da sua história. Jesus sabe todas as coisas, como eu disse, né? Meus irmãos, precisamos desembelezar do mundo e se embelezar com Cristo Jesus. Viver uma vida com Ele, 24 horas sem parar, né? Igual a Rádio Bom Sertão, 24 horas no ar, né? Irmão, a volta de Jesus é algo que deve ficar na nossa mente, e não podemos esquecer nem um dia disso, certo? Que na verdade as tarefas, as coisas da vida, quando eu, no terceiro culto que eu faço com minha mulher durante o dia, à noite, esse já é de noite, aí nós vamos ler a Bíblia, vamos orar, interceder, tem a oração da intercessão, e a gente diz, né, aguardando a volta de Jesus, nos esperar, irmãos, né? Porque, amados, a recompensa vai ser maravilhosa, irmãos, né? E muitos serão honrados com os galardões que Deus vai dar para eles, irmãos, né? E todos eles terão, amados, a glória de Deus, não terão mais dores, sofrimentos, irmãos, coisas algumas amargas, tristes, nada na vida, amados. A cruz vai ser trocada pela coroa da vida. É isso, irmão. Fantástico, né? Estou concluindo, meus irmãos, não é? Concluindo, você gostaria de fazer parte, né, deste evento glorioso do povo de Deus que tem no seu coração, amados, a decisão de nova criatura e que tomou a cruz de Cristo, amados, e soube suportar e vencer todos os sentimentos, todos os sofrimentos, amados, desta vida, amados, e quando vier a glória de Deus, jamais é como uma mulher grávida quando está tendo as dores de parto, não é, irmãozinha? Dói, 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 demora, está não sei o que, está não sei o que lá, vai para ali, vai para cá, chama outro médico, vamos lá, vamos ver como é que vai, não é possível, aí sofre, e de repente o bichinho sai, chorando, aí a mãe, né, Wanda, fica feliz, fica feliz, né, o sorriso, a alegria, né, até mesmo quando o bugarinho sai chorando, aí, mesmo assim, é uma grande alegria. É isso aí, amado, né? Por isso, a pergunta de Jesus é essa: que aproveita o homem
ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Precisamos pensar nisso, irmãos. Eu quero concluir com uma ilustração, meus irmãos, né? Bem, uma das melhores explicações, irmãos, que eu já vi numa ilustração, amados, foi um professor da universidade dando aula, certo? Aula, e estava preparando uma prova de dialética, né? E ele disse, irrefutável, que homem é só matéria, o homem é só matéria. E tinha alguns clientes lá na classe, alunos da universidade, não era Maria, não, mas tinha lá os alunos da universidade, né? E o homem insistiu, disse, o homem não tem alma, o homem não tem espírito, o homem é tudo matéria. Aí o crente se apavorou, se levantou e disse, dá licença, seu pastor. A primeira coisa que foi pegar a cadeira, recolou na parede, aí quebrou a parede, a mesa, a cadeira todinha, né? Aí depois partiu para o professor, meteu um murro nele, ele foi se defender, aí o aluno disse, eu não quero explicar nessa ilustração, quero explicar nessa ilustração, né? Que a sua reação mostrou que o senhor tem alma. A sua reação, professor, né? Que você não é matéria, a matéria não reclamou quando eu quebrei todinho na parede, mas o senhor reagiu. O senhor tem alma. Professor, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que Deus abençoe, amém, irmãos? Amém. Se você hoje também